Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Então, mais uma semana aí de aula assíncrona, né? Na aula de hoje, a gente vai resolver mais um exercício, né, envolvendo aí curva TTT, e depois eu vou falar um pouquinho sobre aquela questão da última aula, né? Eu tinha comentado com vocês sobre o papel das estruturas metálicas, né, em edificações, então em prédios ou em casas, e qual o risco que a gente tem, né, se durante um incêndio, por exemplo, esse material metálico aí dessa estrutura metálica ele sofreu uma transformação de fase, né, principalmente falando em termos de propriedades mecânicas que serão perdidas, tá? Então, ó, primeiro exercício. Então, abaixo é apresentada a curva TTT de um aço hipereutetóide com 1,13% de carbono, e a pergunta é: quais estruturas seriam formadas após a austenitização a 900 graus Celsius, seguida por... E aí eu tenho várias rotas de resfriamento diferentes aí da letra A até a letra I, tá? Então, na letra A diz o seguinte, ó: resfriamento brusco até 700 graus mantido por 1 segundo. Então esse daqui é o meu gráfico, né? Vejam, eu passei uma linha tracejada aqui mais ou menos na metade aqui do joelho ou nariz da minha curva, né? Lembra que esses gráficos eles sempre vão ter esse formato em C. Na parte de cima, né, como é um hipereutetóide, essa primeira regiãozinha aqui, ó, é de formação de cementita, e essa segunda região é de formação de ferrita e cementita. Então, na primeira região forma ferrita, forma cementita, e na segunda região forma ferrita e cementita, tá? Aqui eu tenho o que a gente chama de aquela cementita, seria aquela cementita que forma no contorno de grão, né? E depois aqui a ferrita e a cementita no formato de lamelas, né? Que nos dá lá a perlita, tá? Na parte de baixo, essa região toda, né, abaixo da linha tracejada, essa região toda dedicada à formação de bainita, aqui estão as minhas linhas de formação de martensita, né, o início, o meio e o final, tá? Então, ó, resfriamento brusco até 700 mantido por 1 segundo, né? Então, ó, desço rápido do 900 ao 700 e deixo por 1 segundo. O que aconteceu? Eu vim só com austenita, só austenita, mas cruzei essa primeira linha. Quando eu cruzei ela, ó, eu entrei nessa primeira região. Nessa primeira região começa a formar cementita, mas ainda tem bastante austenita. Lembra que é a austenita que vai virar cementita. Então, ó, como eu entrei nessa primeira regiãozinha aqui, eu tenho austenita mais cementita. Essa é a minha resposta, ó. Eu escrevi cementita mais austenita, mas a ordem aqui não tem problema. Então eu poderia escrever austenita mais cementita ou cementita mais austenita, tanto faz. Na letra B, eu tenho um resfriamento brusco até 700, mantenho por 1 segundo e faço brusco até a temperatura ambiente. Então, é uma continuação da letra A, né? Ó. Brusco até 700, deixo por 1 segundo, ou seja, formou um pouquinho de cementita quando eu entrei aqui, mas eu não usei toda a austenita ainda. Então, quando eu descer rápido agora, ó, e cruzar as 3 linhas de martensita e chegar lá na temperatura ambiente, toda essa austenita que eu não tinha consumido, ela vai virar martensita. Então, aqui no final, aqui embaixo, o que eu vou ter? Cementita, que formou nesse trechinho aqui, mais martensita, que formou aqui embaixo. Então, ó, cementita mais martensita, tá? Letra C, resfriamento brusco até 650, mantido por 3 segundos. Então, ó, desço rápido até 650 e vou deixar agora 3 segundos. Aqui, ó, 1, 2, 3 segundos. Então, entro aqui nessa primeira região, né, ó, corto a linha, entro, formo um pouco de cementita nesse trecho, depois para de formar só a cementita e começa a formar ferrita e cementita, tá? Então, e aí não acaba, na verdade, né, porque, ó, eu não cruzo a última linha, né, eu só esgoto a minha austenita se eu cruzar essa última linha, mas eu não cruzei. Então, ó, formou um pouco de cementita, aqui formou um pouco de ferrita e cementita, e ainda tem austenita sobrando. Então, minha resposta, ó, cementita, ferrita e austenita, tá? Formou um pouco de cementita, depois formou cementita e ferrita, e aí sobrou ainda austenita. Então, eu tenho as 3. Estou deixando sempre aqui, ó, para a gente lembrar que por ser um hipereutetóide,
eu tenho uma primeira região de formação de cementita e a segunda região aqui em cima é ferrita mais cementita, tá? Letra D. Resfriamento brusco até 650, mantido por 3 segundos, brusco até a temperatura ambiente. Então, é uma continuação da letra C, tá? Então, ó, brusco até 650, deixei por 3 segundos, tá? O que aconteceu? Formou cementita e ferrita. Ainda tem austenita? Ainda tem austenita. Quando eu descer rápido agora e cruzar as linhas de martensita, essa austenita vai virar martensita. Então, aqui no final, ó, o que eu vou ter? Cementita, ferrita e martensita. Né? Cementita, cementita mais ferrita. Como forma cementita nesse primeiro trecho e nesse segundo forma cementita com ferrita, eu indico uma vez só aqui, né? Cementita, formou. Não vou diferenciar se foi no primeiro trecho ou no segundo. Formou cementita, formou ferrita e cementita, e no fim formou martensita. Então eu tenho cementita, ferrita e martensita. Letra E. Brusco até a temperatura ambiente, então saio lá de cima e desço até a temperatura ambiente. Cruzo todas as linhas de martensita, então toda a minha austenita vira martensita. Letra F. Brusco até 400, mantenho por 10 segundos e faço brusco até a temperatura ambiente. Então, ó, brusco até 400, já estou na parte de baixo do gráfico agora. Deixo por 10 segundos, cruzei essa primeira linha, ó, vai começar a formar bainita. Lembra quando eu estou na parte de baixo do gráfico, bainita. Então, ó, formou um pouco de bainita. Usei toda a minha austenita? Não. Se eu descer a temperatura rápido agora até a temperatura ambiente, eu tenho um pouco de bainita que formou aqui e o restante da austenita vira martensita. Então, no final, eu tenho bainita mais martensita, tá? Letra G. Resfriamento brusco até 400, mantido por 1 hora, brusco até a temperatura ambiente. Então, ó, 400, deixo por 1 hora, vai até lá na frente. Cruza a linha de início de formação de bainita e a linha de fim de formação de bainita. Nesse trecho aqui, ó, toda a minha austenita virou bainita. Então, quando eu chego aqui, só tem bainita, não tem mais austenita. Mesmo que eu desça agora a temperatura, rápido, né, até a temperatura ambiente, como não tem austenita, não vai formar martensita. Então, tem só bainita. Bainita aqui embaixo também, então só bainita. Resfriamento brusco até 400, mantido por 10 segundos, e brusco até 150. Então, ó, até 400, mantive por 10. Cruzei a primeira linha, começou a formar bainita. E aí, ó, tem austenita ainda nesse ponto. Então, tem bainita e austenita. Quando eu desço até 150, eu cruzo a primeira linha de martensita. Então, um pouco da austenita virou martensita, mas ainda tem austenita, porque eu não cruzei a última linha de martensita. Então, eu tenho bainita, austenita e martensita. Então, bainita, austenita e martensita, tá? Último, resfriamento brusco até 400, mantenho por 10, reaqueço a 900 e brusco até a temperatura ambiente. Então, ó, até 400, linha vermelha, mantive por 10, teria um pouco de bainita e um pouco de austenita. Quando eu reaqueço, volta a ser tudo austenita. Quando eu desço até a temperatura ambiente, tendo tudo austenita, ó, segue a linha verde, vai virar tudo martensita. Então, no final, eu tenho só martensita. Quando eu reaqueço, lembra, eu apago tudo que eu fiz antes, né? Quando eu reaustenitizo, tá? Isso daqui foi algo que eu comentei na outra aula, mas a gente não falou muito a fundo, né? Também não vou conseguir falar muito a fundo, porque eu não sou engenheiro civil, mas eu achei um blog bastante interessante, que o rapaz que escreve lá é engenheiro civil, e ele trabalha com essa parte de estruturas metálicas, né? E ele trabalha hoje, se não me engano, no desenvolvimento de materiais metálicos. Eu não sei se é na ArcelorMittal, eu acho que é uma empresa grande de materiais metálicos, tá? Então, ó, é um artigo lá no blog que fala sobre estruturas de aço em situação de incêndio. Então, quando a gente tem uma situação de incêndio num prédio, né, ou numa casa, quais são os objetivos? Minimizar o risco à vida, né, evitar que as pessoas se machuquem ou morram, e também reduzir a chance de perda patrimonial, né, os prejuízos lá financeiros mesmo. Então, ó, isso é uma coisa importante, né, ó, a principal causa de mortes em incêndios não é o desabamento dos elementos construtivos ou as queimaduras causadas pelas chamas, mas sim a exposição das pessoas
à fumaça tóxica, né? Então, grande parte da segurança, aí, quando a gente fala de incêndio, né, a gente tem que pensar, na verdade, na rápida desocupação do ambiente, né? Então, o projeto ele deve favorecer que as pessoas consigam sair rapidamente daquele ambiente caso haja uma situação de incêndio, tá? De fato, não sendo possível controlar no nível desejável a severidade do incêndio, os projetos devem incluir medidas que facilitem o escape ou fuga de pessoas, exatamente isso que eu falei. Aqui, esse gráfico é interessante, né? A gente tem 3 materiais aí que geralmente aparecem numa estrutura de um prédio, né, ou de uma casa. Então, ó, a gente tem o aço, o concreto e o alumínio. O que a gente pode ver? Em 200 graus, né, o alumínio com 200 graus ele já começa a perder bastante aí das propriedades mecânicas dele, né, inclusive principalmente a resistência mecânica que ele oferece. O concreto e o aço, né, o concreto ele começa um pouco antes já a diminuir a resistência dele, né, com o aumento da temperatura. O aço ainda demora um pouquinho mais, ó, a partir aqui dos 400 que ele vai começar a descer, né, a perder essas características mecânicas diante da elevação de temperatura, tá? Mas de maneira geral, ó, quando ele está em 600, ele já perdeu metade do que ele tinha, né? Então, a 600 graus, o aço já perdeu metade das propriedades mecânicas que ele tinha, né? Então, se durante uma situação de incêndio, né, ele vai perder consideravelmente aí as características que ele tinha, tá? Então, ó, todos os materiais estruturais de uso comum, tais como concreto, aço, madeira ou alumínio, apresentam profundas alterações em suas propriedades quando estão sujeitos às altas temperaturas. Então, uma estrutura submetida a 600 graus de aço ou concreto pode chegar a perder cerca de 50% da sua capacidade resistente relativa. É o que a gente viu aqui, né? Ó, 600 graus, o concreto também, né? O concreto e o aço. Se a gente olhar, quando está em 600 graus aqui, eles perderam metade do que eles tinham para oferecer de resistência, né? Então chega a ser uma temperatura bastante crítica aí, né? A norma brasileira, NBR 14.432, estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais, como aço, concreto, madeira, e as exigências dessa norma são dadas em termos de TRRF. O que é isso? Tempo requerido de resistência ao fogo, né? O tempo requerido de resistência ao fogo é o tempo mínimo de resistência ao fogo de um elemento construtivo submetido ao ensaio padronizado com o incêndio padrão. Então, o que eles fazem? Eles fazem um teste, né, em laboratório com o que eles chamam de incêndio padrão. O que é o incêndio padrão? É um modelo de incêndio idealizado, né, admitindo que a temperatura dos gases quentes no compartimento em chamas obedeça a algumas curvas padronizadas, né? Então eles simulam alguns incêndios lá em laboratório. E aí o que eu tenho que ver? Quanto tempo esse material, né, quanto tempo ele resiste ao fogo, né, a essas curvas experimentais, a essas curvas, padronizadas de ensaio de incêndio padrão, né? Isso que eu verifico no laboratório. O aço, então, ele resiste ali para uma temperatura de 400 graus, ele vai resistir por um tempo, sei lá, de 3 minutos, de 40 minutos, de 30 minutos, enfim, né? Então, aspectos importantes da NBR 14.432/2001. Os periódicos de resistência ao fogo são baseados na altura da edificação e na sua ocupação. Então, na altura da sala, do prédio, né, da casa, e quantas pessoas estão ocupando lá, né? O maior tempo requerido de resistência ao fogo é de 120 minutos, ou seja, de 2 horas, né? Estão isentas dos requisitos de resistência ao fogo certa variedade de edificações que são descritas lá na norma, tá? E aí, né, isso daqui eu vou deixar depois vocês dão uma olhada, mas aí a gente falar um pouco dos materiais, né, que vão servir para essa proteção da estrutura metálica. Então, ó, a maioria das proteções, né, para proteger a estrutura metálica são passivas e utilizam argamassas projetadas de baixa densidade. É um material de menor custo e maior velocidade de aplicação para atingir o objetivo. Ou as tintas intumescentes para essa finalidade. A argamassa projetada, né, eles vão fazer uma camada lá para proteger a
a minha estrutura metálica. E aí como que é feito? Essa argamassa ela é composta, né, por rochas como a vermiculita, que tem alto grau de isolamento térmico. Então, ela protege, né, ela protege a estrutura metálica para que a estrutura metálica não receba toda essa temperatura, né? Então, é um método ali de proteção, né? Como que ela é aplicada? Então, geralmente são equipamentos pneumáticos, né? E aí o equipamento pneumático ele vai praticamente jateando essa camada de argamassa, né, para proteger. Geralmente você tem um acabamento rústico aí, mas você consegue uniformidade, né? E outra possibilidade são as tintas intumescentes. São muito mais caras que as argamassas, porém permite que os elementos metálicos fiquem expostos, né? No caso da argamassa, você vai revestir a sua estrutura metálica com argamassa, né? Aqui, ó, no caso da tinta, o que você vai fazer? Você vai, como é uma tinta, né, você vai pintar a parte metálica ali. Possui a aparência de uma pintura convencional, então aqui, ó, parece que está pintado só, normal, né? E aí quando recebe o calor acima de 200 graus, passa por um processo de expansão volumétrica e forma uma espuma isolante, né? Então, caso ocorra um incêndio, vai formar aí essa espuma lá em volta da estrutura metálica, e aí vai proteger, né? Já que a temperatura não chega até a estrutura metálica. Então a gente tem duas possibilidades aí. O tempo de resistência varia de 30 minutos a 4 horas e é determinado pela espessura do material aplicado, dimensionado para cada perfil metálico do projeto, respeitando-se o período de proteção exigido. Quanto maior a espessura, maior o tempo de proteção, dentro dos limites testados para cada produto. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, eu peguei nesse blog aqui, ó, do Daniel Ferraz, tá? Estruturas de aço em situação de incêndio. O blog é o Engenheiro do Aço. Ele existe, tá? É confiável porque ele disponibiliza lá no perfil, no blog, ele disponibiliza a página dele do LinkedIn. E aí eu dei uma olhada. Ele é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie, então ele trabalha nessa... Eu não sei se é na Villares ou na ArcelorMittal, uma dessas duas empresas bem grandes, né, de estruturas metálicas. Eu olhei isso dia 24, tá? Dia 24/10, então essa página, esse link, ele está disponível ainda. Então a gente tem duas possibilidades ali, né, para estrutura metálica nos prédios. Trabalhar com aquela argamassa, né, que vai proteger ali, a argamassa feita de isolante térmico, ou essas tintas aí que, diante da temperatura acima de determinado valor, elas expandem aí e formam essa espuma que protege o meu material, tá bom? Vou deixar um exercício lá no Moodle de curvas TTT e aí vocês me entregam para valer a presença da aula de hoje. Obrigado, gente, é isso, se cuidem, nos vemos daqui, vai demorar um pouco, acho que daqui uns 20 dias, mas semana que vem feriado, na outra semana aula síncrona de novo, então a gente vai se ver só na outra semana, vai demorar um pouco. Fiquem bem, se cuidem e nos falamos. Até mais, gente.